Você pode ficar sobre os seus pés, por gentileza, e abrir a sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 5, versículos número 8, 1 Pedro 5, 8, e à medida que você encontrar aí no seu lugar, você vai dando glória a Deus bem forte. Aleluias. Vai estar no telão também para você acompanhar, já está. Glória a Deus. Para não perder o costume, olha para quem está do seu lado e fala: que bom que você veio. Que bom que a gente veio, amém, igreja? Que alegria estar aqui. 1 Pedro 5,8 está escrito assim na palavra do Senhor: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão bramando, rugindo, buscando a quem possa tragar. Feche seus olhos por um instante. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Que nesta manhã o Espírito Santo do Senhor flua no nosso meio e fale ao nosso coração. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha transformar a nossa história, mudar a nossa vida, para que sejamos todos os dias no centro da tua vontade. É o que oramos em nome de Jesus. Quem concorda diz? Pode se sentar. Irmãos, o tema da minha mensagem nesta manhã é o básico que funciona. O básico que funciona. E normalmente é assim em todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes quem complica é a gente mesmo. O básico sempre resolve. Aí a gente tenta colocar a nossa mão, fazer outras coisas, algumas mirabolâncias, e a gente tenta se esforçar muito para algo que é simples. Se a gente fizer o básico, resolve, dá certo, sim ou não? A gente é que inventa moda, a gente é que inventa coisa para fazer. Fazendo o básico, tudo dá certo. Agora, quando eu coloquei o tema nessa mensagem, eu queria ter colocado um tema um pouco maior. Eu queria ter colocado um título bem grandão, porque o título seria: não inventa moda, feijão com arroz resolve. Bem mineiro. Esse era o tema que estava no meu coração. Não inventa moda, foi o que o Espírito Santo me disse. Para de inventar moda, Robson. Não inventa moda. Faz o feijãozinho com arroz tranquilo, simples, que resolve. Tem coisas que a gente tenta inventar moda demais, irmãos, e aí a gente complica tudo, e a vida, a maioria das vezes, ela é mais simples do que a gente imagina, ou mais simples do que aquilo que a gente tem vivido, amém? É um pouquinho sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa manhã. Todo mundo conhece esse texto que nós lemos, é um texto muito conhecido, eu mesmo já preguei algumas vezes em cima desse texto, mas é interessante como a palavra de Deus se renova sempre na nossa vida, como que quando a gente vai tendo contato, experiência, experimentando da palavra, o Espírito Santo nos traz às vezes alguns entendimentos que passam desapercebidos. Às vezes uma vírgula ou uma palavra muda tudo, muda todo o entendimento que a gente tem sobre algum texto. E foi isso que eu vivi, irmãos, porque esse texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, muito poderoso, é um versículo que está bem no finalzinho, fechando o capítulo, fechando o livro de 1 Pedro, e é muito poderoso. E essa semana eu passei nos meus devocionais lendo 1 Pedro, e eu fiquei preso num looping infinito em 1 Pedro, muito poderoso o que tem escrito, e ele fecha dessa forma praticamente: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, seu inimigo, seu adversário, está ao derredor, como um leão bramando, rugindo, buscando a quem possa tragar. E aí eu tenho orado a Deus e falando: Deus, quando eu subir no teu altar, me dá palavras que possam ajudar a igreja a resolver os seus problemas. Acho que essa é a oração de todos os pregadores. Senhor, me dá uma palavra que ajude a igreja, o povo do Senhor, a resolver os seus problemas. O que eu posso, Senhor, falar? Olha a ousadia, irmãos, de uma oração. Falei: Senhor, o que eu posso falar que vai resolver pelo menos 90% dos problemas dos cristãos da Batista Vida? Me dá uma palavra que possa resolver 90% dos meus problemas, Senhor. Aí Deus falou comigo isso: faz o básico que resolve 90% dos seus problemas. Se você fizer o básico, o simples, se você fizer o feijão com arroz, não precisa inventar moda, não precisa no reino aplicando e conjecturando, fazer uma lasanha, uma feijoada, não precisa,
por mais que seja bom, e a gente precisa buscar alimentos mais sólidos, mais elaborados, isso é bom, mas na prática, o fazer, o dia a dia, Deus precisa que a gente faça apenas o básico. Se a gente cumprir o básico da palavra dele, do que ele diz para nós, tudo vai bem, tudo vai dar certo, e 90% dos nossos problemas serão resolvidos. E ele me trouxe esse texto, e eu travei, irmãos, e eu fiquei ali, travei. Todos os dias, algumas vezes ao dia, eu ia e lia 1 Pedro 5,8, esse texto. E aí Deus falou, esse é o básico. Aí tem um pouco do básico que eu preciso que vocês vivam. Aí nesse texto tem alguns segredos do básico que vocês precisam fazer e praticar todos os dias, que de cara, irmãos, quando a gente lê, às vezes a gente não percebe, mas esse texto ele é carregado de verdades poderosas sobre o mundo espiritual, sobre a nossa vida como cristãos, como crentes, como que a gente vai viver o nosso dia a dia. E ele começa dizendo, olha, o diabo está ao nosso derredor, ele está ao nosso derredor, ele está em volta de nós, ele está próximo, mas aí a grande verdade desse texto é que o diabo está ao derredor, porque dentro está a presença de Deus. Ele está apenas ao redor, porque dentro de nós habita a presença, e ele não chega aonde a presença está. Então, irmãos, muitas vezes quando o inimigo vem e toca, é porque a presença não está ali, porque se a presença está, o único lugar que ele vai ocupar é ao redor. Essa é a primeira verdade desse texto. Ele está ao derredor, e às vezes a gente olha para esse texto e fica intimidado, meu Deus, o diabo está perto, o diabo está próximo, ele está ao derredor, ele está perto de mim. Não se preocupa se dentro de você habita a presença poderosa de Deus. O único lugar que ele vai ocupar é esse lugar externo, é esse lugar fora. Se na tua casa tem a presença, o diabo está apenas ao derredor, não está dentro da sua casa. Se no seu coração habita a presença, se você é cheio do Espírito Santo, o único lugar que ele vai ocupar é bem longe de você, é distante de você, é ao redor de você, porque ele não pode te tocar, ele não pode te encontrar, e ele não pode te acessar. Às vezes é o básico, feijãozinho com arroz que a gente não está percebendo. O diabo não tem acesso à nossa vida, e muitas vezes a gente fala, mas o diabo fez, o diabo tocou, mas aonde a presença de Deus está, as trevas não exercem poder, as trevas não exercem influência, porque a Bíblia diz que aonde a luz chega, as trevas têm que sair, têm que bater em retirada. Então não tem como um lugar ser ocupado pelas trevas e pela luz. O diabo não acessa um lugar já ocupado pela presença de Deus, não ocupa, ele não chega perto. Então, irmãos, primeira verdade para a nossa vida nesta manhã, ele só está ao derredor, e ele só vai acessar a sua vida, a sua casa, o seu coração, quando você age da seguinte forma. Ó, o básico, Deus, pode ficar aqui, porque para cá eu resolvo. Senhor, pode ficar, não, tranquilo, eu dou conta. Senhor, pode ficar, que eu vou resolver. É aquele teatro que a gente já viu várias vezes aqui, a pastora Marlene citou, quinta-feira também, e aí eu falei, eu vou usar também esse exemplo. Quem já viu o teatro do Deus no banquinho, que a gente faz aqui na igreja, algumas vezes? Quem não viu, é colocado um banquinho e tem uma pessoa que vai conversando com Deus, com Jesus, e aí então ela fala, não, Senhor, fica aqui no banquinho. Quando Jesus quer agir na vida dela, ela fala, não, pode ficar aí, eu resolvo. E há um banquinho separado para Jesus, e todo o restante da vida é resolvido pela própria pessoa. E Jesus está onde? Sentado num banquinho, sendo que na verdade ele deveria estar agindo sobre a nossa vida. É ele quem deveria estar governando, controlando, exercendo influência sobre nós. Aí a gente coloca ele no banquinho. Então todas as vezes que nós agimos assim, falamos, Senhor, fica aqui, pode ficar tranquilo, eu resolvo, Senhor, eu dou conta, eu já sei como se faz, eu já estou acostumado, já é rotina na minha vida, eu sei como fazer isso, eu sei como resolver a situação. Então Deus, pode ficar aqui que eu resolvo. Fica aí, Deus, fica aí. Até então o diabo está só ao redor, porque Deus está conosco, junto, colado, é Deus aqui, ó, junto conosco, mais do que isso, dentro de nós. E aí quando a gente fala assim, Senhor, eu dou conta, Senhor, eu resolvo, Senhor, pode ficar, Senhor, eu sou capacitado, Senhor, eu já sou inteligente, Senhor, eu já sei, nós estamos falando com o Senhor, pode ficar aí, que eu vou e resolvo sozinho. Deus, pode ficar, não preciso de você. É nessa hora, irmãos, que abre um espaço,
abre uma lacuna. Nós na igreja chamamos de brecha. Nós abrimos uma brecha e é aonde aquele que está ao derredor fala: uai, tem um espaço para mim entrar. Uai, tem um espaço livre. Uai, não precisa de Deus não, então precisa de mim. Então é aí que eu vou entrar. Mas o básico da nossa vida é tudo que nós façamos junto com o Senhor, é uma parceria. Nós estamos juntos com Deus, Ele está conosco, e nós precisamos em todo o tempo, em tudo o que fazemos, tudo o que realizamos, aonde vamos, o Senhor, o Espírito Santo tem que estar conosco. Vou fazer algo, Senhor, eu posso fazer, vai comigo. Senhor, o Senhor me capacita, o Senhor me viabiliza aí, o Senhor abre os caminhos para que eu possa ir. Senhor, o Senhor estará comigo, o Senhor vai comigo. Senhor, se o Senhor não estiver comigo, se a tua presença não estiver comigo, não irei, eu não vou fazer, porque se o Senhor não está comigo, não adianta eu ir. Vai ter espaço para o inimigo entrar na minha vida. Esse é o básico. Um costume muito forte do meio cristão é falar: o diabo se levantou, o diabo tocou, o diabo destruiu, o diabo fez, e credibiliza demais o diabo, e credibiliza demais ele, e fala: tudo é ele tocou, ele roubou, ele fez isso, ele fez aquilo, ele destruiu. O diabo, irmãos, faz o básico, que muita coisa na sua vida vai ser resolvida. O básico, feijão com arroz, o diabo não tem poder para tocar naquilo que a presença já protege. Ele não tem poder para tocar naquilo que a presença já tocou. Ele não tem poder. E é comum no meio cristão ficar falando sobre isso, mas é o diabo que se levantou. Se ele se levantou e tocou, se levantar, ele se levanta, ele está ao redor, andando. Mas se ele tocou, tem alguma coisa para ser reparada no muro da sua vida, tem alguma brecha para ser reparada na sua vida, tem algum lugar que ele conseguiu entrar para tocar. Ele conseguiu enfiar o dedinho dele lá e tocar, é porque tem espaço. Ou seja, quando a gente fala que o diabo tocou, mas eu tenho a presença, pastor, mas eu sou crente, pastor, mas eu vou na igreja sempre. Mas irmãos, se você está falando que ele tocou na sua vida, você está dizendo que o diabo é mais forte que a presença de Deus. Se você diz que carrega a presença, que vive uma vida cheia da presença, uma vida cheia do Espírito Santo, e ele tocou, não que ele se levantou, se levantar ele se levanta toda hora, e sempre se levanta para cair. Agora, se ele tocou, se ele mexeu em alguma coisa, e você fala que tem a presença, isso quer dizer que você está me dizendo que o diabo é mais forte do que a presença de Deus, já que ele consegue entrar pela força, onde a presença habita. A minha Bíblia não diz isso, e eu creio que a sua Bíblia também não diz isso. Aonde a presença está, o inimigo não toca, ele só está ao derredor. Se ele tocou, tem alguma coisa errada. É melhor você orar e descobrir aonde é que a brecha está. Aí a Bíblia diz: sede sóbrios e vigiai. Ele começa dizendo isso para nós: sede sóbrios e vigiai. O próprio texto nos dá a solução, bem básico. Um versículo vai resolver hoje 90% da nossa vida. O básico é: sede sóbrios e vigiai. O que é isso? É nós termos atenção, e muito mais do que atenção, andarmos em estado de alerta, o tempo todo. Alerta com o quê? Com o mundo? Não, com as nossas próprias atitudes, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente toca, aonde a gente vai, aquilo que a gente faz durante o nosso dia. Isso é o de sede sóbrios e vigiai. Não é com o redor, não é com o que o mundo está fazendo, com o que o sistema está fazendo, mas é como nós reagimos a isso, e como nós vamos viver o nosso dia a dia. Sede sóbrios e vigiai. Tenha atenção, e muito mais do que atenção. E aí, irmãos, tudo se resolve, porque o povo, na palavra de Deus, por desatenção, ou por achar que eram bons demais, em determinado momento eles vão perder a arca da aliança. A Bíblia diz que em alguns momentos o povo de Israel perde a arca da aliança para o inimigo. Há um momento, por exemplo, que os filisteus roubam a arca da aliança, e a arca da aliança era o quê? Era um objeto, uma grande arca, coberta de ouro, que era levada à frente do exército, representando, simbolizando a presença de Deus, e aonde a arca da aliança está, o povo era vitorioso. Então a arca da aliança é a presença que garantia a vitória. Então olha só, com a arca, com a presença, a vitória, e sem a arca, e sem a presença, derrota.
O povo era derrotado, foi derrotado, porque a arca da aliança, a presença de Deus não estava mais com eles. Quem estava ao redor do povo? O diabo, os inimigos que se levantavam contra o povo de Deus, era como o diabo ao redor, mas só ao redor, porque quando a arca estava junto, no meio deles, no arraial, junto do exército, à frente do exército, a vitória era certa, o inimigo não tocava. Mas no dia que eles acharam bons demais, suficientes demais, não foram sóbrios, nem vigiaram, o que acontece? O inimigo vem e rouba a arca da aliança. Qual a consequência? O inimigo toca. O inimigo chega e faz uma bagunça, o inimigo chega e destrói, o inimigo se levanta, mas não só se levanta, ele consegue acessar o povo e destrói o povo, derrota. Aonde a presença está, o inimigo não pode tocar. Agora, quer mais uma outra verdade sobre esse texto? Como feijãozinho com arroz? Essa é a mensagem dessa manhã. É o que funciona, é o que resolve na nossa vida. Se tiver algum nutri aí no nosso meio, feijão com arroz. Sempre dá bom, sempre resolve. Esse texto vai dizer que o diabo está ao derredor, e ele vai falar que ele é o nosso adversário, e ele está bradando, ele está rugindo como um leão, sim ou não? É a verdade que o texto nos traz. Ele está ao derredor e ele está bradando, ele está rugindo como um leão. Fala comigo, como um leão. Meu Deus, irmãos, a gente lê esse texto sem prestar atenção no que ele realmente nos diz. O diabo está ao derredor, rugindo como um leão. É como leão, porque leão de verdade é um só. O leão da tribo de Judá é um só. Ele só tenta imitar e ser aquilo que ele não é, porque o único que rugiu, o único que ruge e que rugirá um dia, quando ele vier nos buscar, é o leão da tribo de Judá. Ele só tenta. Mas meu Deus, pastor, o diabo se levantou e está rugindo como um leão. Irmãos, o que está dentro de você ruge muito mais alto. O que está dentro de você ruge muito mais forte. Você está dando ibope demais para o diabo. Porque quando o leão da tribo de Judá ruge dentro de nós, o máximo que o barulho que o diabo vai fazer é o miado de um gatinho. Porque o que vai rugir dentro de nós e na nossa vida é Jesus e a sua glória sobre nós. Meu Deus, irmãos, meu Deus. E a gente fica dando crédito. Agora sabe o que é pior? É exatamente quando dá crédito, porque aí ele tem conseguido intimidar muitas pessoas, ele tem conseguido intimidar muita gente por causa daquilo que ele nem é. Tem muita gente intimidada com o inimigo, irmãos, porque ele está tentando fazer aquilo que ele nem é. Aí ele está rugindo, está me botando medo. Aí eu estou com medo do diabo, aí eu estou com medo do inimigo. O que ele vai fazer? Obrigado, querido. Ele tenta, irmãos, ele só tenta. Ele tenta rugir, tenta esbravejar, tenta intimidar, tenta se parecer com o leão. Mas quando o verdadeiro leão está presente, você não precisa temer. Você não precisa temer, você não precisa ter medo de nada, porque ele está no lugar dele lá, é ao redor, tentando fazer barulho, mas dentro de mim, irmãos, o Espírito Santo fala mais alto, a vida de Jesus fala mais alto. Meu irmão, o diabo, se você ficar firme na presença de Deus, nem para miar o diabo tem espaço, nem para miar, que dirá rugir. Mas você precisa ficar firme na presença. Qual que é o básico? Feijão com arroz? Sede sóbrios e vigiai. Sede sóbrios e vigiai. Eu vou te dar um exemplo prático e didático. Por que o diabo faz isso tudo? Por que ele está ao derredor? Por que ele está tentando rugir? Aí o texto diz, ele está fazendo isso porque ele está buscando alguém para tragar. Ele está buscando alguém para tragar. Ele está tentando ao redor, ele está tentando fazer barulho, ele está tentando fazer alguma coisa, porque ele tem um objetivo: tragar. E aí, irmãos, tem algo muito poderoso e simples. Eu gosto muito das vezes de ser didático. Eu acho que é bom para a gente entender, porque Deus é didático com a gente. Tem muitas coisas que Ele vai escrever assim, básico, Ele vai nos ensinar. Então imagine alguém
que tem o seu celular. Quem tem celular? Todo mundo. Alguém que está ali com o seu celular, e aí está usando, usufruindo, e aí de repente deixa eu deixar aqui meu celular, deixa eu resolver umas outras coisas aqui. E aí pensa que não, vou procurar o celular. Alguém furtou meu celular. E aí eu não percebi ainda, mas alguém foi lá e furtou meu celular. Preciso resolver alguma coisa no WhatsApp. Meu Deus, cadê meu celular? Cadê o meu celular? Cadê meu celular? Meu Deus, e agora? Meu WhatsApp, meu Instagram. Senhor, cadê meu celular? Meu Deus, roubaram meu celular, furtaram meu celular. E agora? O que será de mim? Toda a minha vida está no celular, a minha agenda, meus compromissos, meu WhatsApp, roubaram meu celular. Como assim? Como que pode? Furtaram, né, Isaías? Roubar tem que ter, eu estou tentando toda hora policiar, porque tem um polícia aqui atrás de mim, furtar. Furtaram meu celular, furtaram. Não vigiei, furtaram meu celular. Vigiei para mim, varão. Aí essa pessoa que teve o celular furtado, vai orar. Senhor, furtaram meu celular, é tão importante para mim, furtaram, e agora, Senhor, o que eu vou fazer? O diabo se levantou e furtou meu celular. Senhor, foi o diabo que se levantou e furtou meu celular. Aí sabe o que Deus, lá do céu, responde sobre a nossa vida? Ele responde com uma outra pergunta: por que você notou a falta do seu celular de forma tão rápida? Senhor, é porque o celular era importante para mim. Aí está o segredo. Aí está o segredo. Você percebeu rapidamente, você rapidamente notou que furtaram o seu celular porque ele era importante para você. Pegou ou não? Pegou, a igreja? Sabe por que algumas pessoas hoje perderam uma vida de oração? Sabe por que algumas pessoas hoje perderam e deixaram de vir aos cultos? Sabe por que algumas pessoas deixaram de ler a palavra de Deus? Sabe por que algumas pessoas deixaram de ouvir louvores? Sabe por que, irmãos, deixaram de fazer tudo aquilo sem notar? Porque deixou de ser importante para elas. Porque tudo aquilo que é importante a gente nota a falta rápido. Rapidamente a gente nota. Eu perdi. A gente, em fração de segundos, minutos, se a gente perder o celular, a gente entra em desespero. Perdi meu celular, é importante. Mas, irmãos, a gente só nota a falta daquilo que tem importância sobre a nossa vida, daquilo que tem importância para nós. Se orar fosse realmente importante para você, você tinha notado desde o primeiro dia que você tinha parado de orar. Se ler a palavra de Deus fosse tão importante para você, você tinha percebido, notado desde o primeiro dia que você parou de ler a palavra, desde o primeiro dia que você passou o dia inteiro sem ler a palavra. Se você não notou, passou um dia, 2 dias, 3 dias e não notou, é porque não era tão importante assim. Aonde está o teu coração? Aonde está a importância que você dá para as coisas de Deus? Isso é o sede sóbrios e vigiai. É básico. Sede sóbrios e vigiais. Sede sensatos. Irmãos, coloca a mão na consciência e vê aonde eu estou errando. Às vezes está errando isso, você não tem orado e lido a Bíblia todos os dias. Porque isso não é uma obrigação que a igreja coloca sobre você. Isso não é um peso que Deus coloca sobre você. Isso é um privilégio. Nós temos a liberdade de todos os dias orar e ler a palavra do nosso Deus. Isso é um privilégio, é uma honra. Porque tem lugares, irmãos, que as pessoas são privadas de ler a palavra e de orar. Em Israel, por exemplo, como curiosidade, quando a gente está ali aonde era o templo, dentro de Jerusalém, hoje tem o Domo da Rocha, o Domo de Ouro. E aí nós estamos lá na cúpula dourada. A gente tira foto, né? Bonito. Mas ali é um monumento muçulmano. Ali é o local do templo. E ali naquele lugar hoje, dominado pelo inimigo, eles vão falar que você não pode orar, você não pode fechar os olhos, você não pode ajoelhar, você não pode declarar a palavra Jesus. Fica um homem passeando com a metralhadora na mão, vigiando todo mundo que está lá dentro. Aonde o povo não se posiciona da forma correta, o inimigo entra e destrói. E não só destrói, ele monta acampamento. Mas a gente tem liberdade, irmãos. A gente pode, todos os dias, meditar na palavra do Senhor, orar ao nosso Deus com liberdade. E não temos feito, por quê? Porque isso não atingiu ainda o nível de importância que talvez o seu celular tenha para você. Talvez o seu celular é mais importante, você nota a falta dele muito mais rápido do que uma vida de oração ou uma vida de leitura da palavra. Sede sóbrios e vigiais. Sabe aonde isso chega para mim e para você? Sabe aonde isso vai chegar? Qual a conclusão que a gente tira disso?
O diabo não quer roubar suas coisas, ele não quer tocar no seu celular. Vou usar esse exemplo do celular. O diabo não quer tocar o seu celular, irmãos, muito pelo contrário. A vontade dele é te dar um iPhone 16 Pro Max, é te dar um S25 Ultra. A vontade dele é essa, é colocar o melhor na sua mão, é te oferecer o melhor dessa terra. Ele quer te dar o melhor, sabe por quê? Porque é isso que tem feito você se afastar de um relacionamento com Deus. Ele não quer roubar suas coisas, ele não quer tocar nas suas coisas, porque às vezes é essas coisas que estão te afastando de Deus. Então ele vai melhorar essas coisas. Eu quero um carro novo. Talvez esse carro vai te fazer ir para lugares que você não deveria ir, vai te fazer ter atitudes que você não deveria ir, e aí você vai orar para Deus, e às vezes você vai ganhar, e às vezes nem foi ele, foi outras coisas, porque o diabo sabe que é isso que vai te afastar da presença de Deus, é isso que vai te fazer não vir para o culto mais. Senhor, eu quero dinheiro. Irmãos, a gente está orando tão errado, a gente tem orado tão errado, quanto a nossa oração deveria ser: Senhor, eu quero mais da tua presença, Senhor, eu quero mais do teu poder, Senhor, eu quero mais da tua glória, Senhor, eu quero mais de ti para mim, porque as outras coisas são consequência, irmãos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele vai nos acrescentar, não fica preocupado com isso. Mas a gente só ora por coisas, e as coisas estão nos afastando de Deus. As coisas estão nos afastando de Deus. E aí você fala, dá crédito para o diabo ainda, foi ele que tomou. Não, irmãos, ele quer te dar mais dessa terra, porque quanto mais dessa terra ele te dá, mais distante do céu você fica. Quanto mais coisas da terra ele coloca na sua mão, na sua mesa, na sua casa, mais distante de Deus nós ficamos. O quanto as coisas dessa terra têm te afastado? O quanto que as coisas dessa terra têm te afastado? O quanto que você gasta e não gasta proporcionalmente na presença de Deus? Sede sóbrios e vigiai. Sede sóbrios e vigiai. Sede sóbrios e vigiai quando usar um. Sede sóbrios e vigiai com o que você tem feito no seu dia. Sede sóbrios e vigiai como você tem agido no seu dia a dia. E não permita com que as coisas roubem o seu relacionamento com o Deus que te criou, com o Deus que te formou, com o Deus que te sustenta, com o Deus que faz todos os dias coisas novas na sua vida. O diabo não quer mexer nas suas coisas, o que ele quer é furtar o seu relacionamento com Deus. Vamos avançar mais um pouquinho? É o básico. Isso é o que, igreja? O básico da nossa vida. Quem quer viver o sobrenatural e extraordinário de Deus aqui? Quem quer viver coisas poderosas da parte de Deus, milagres extraordinários da parte de Deus? Eu quero. Aquelas coisas loucas, né, que só Deus faz. Todos nós queremos. Vive o básico da palavra, e o extraordinário vai acontecer na sua história. Faz o básico, que o sobrenatural de Deus vai acontecer na sua palavra, na sua vida. Esse é o tema da minha mensagem hoje. Vive o básico. O básico resolve. E a gente não tem feito o básico. Quer ver outro básico que resolve? Quando você compra um celular, um equipamento, uma TV, qualquer coisa. E eu sei que 99,9999% das pessoas não fazem isso. Não leem o manual. Alguém aqui já leu o manual de televisão? Quem já? É quase um extraterrestre, quem leu? Normalmente você parte do 0,00001%. Quem levantou a mão, deixa eu ver. Vocês são diferenciados, meu Deus. Normalmente a gente não lê. A gente pega, já liga e já vai fuçar e ver o que dá. Imagine alguém que pega uma TV nova, uma Smart da Samsung, 70 polegadas, profetiza sobre a sua casa em nome de Jesus. E aí, irmãos, aí comprou aquela TV cheia de recursos, tem que conectar na internet, tem que baixar aplicativo, tem sistema Android e tudo mais, loucura. E aí vai começar a mexer, e aí nada funciona, não conecta na internet, não conecta nada, e dá tudo errado, e o canal não aparece, e coloca para ligar não sei o que, não aparece imagem, e aquela confusão, e nada funciona. Aí o que a gente faz hoje? Vai para o Google, é ou não é? É mais fácil, né? Tudo na nossa vida hoje em dia tem que ser o mais fácil. Às vezes com Deus, o que é mais fácil? Devocional, versículo do dia. Me dá aqui, Google, eu quero ler um versículo hoje e está tudo certo. E aí põe no Google o versículo do dia. Abre o aplicativo Bíblia, versículo do dia.
Amém, Senhor, obrigado. Porque a gente vê uma geração onde a gente busca não o que é bom, mas o que é fácil. E o mais fácil é ligar a TV lá e resolver. E aí, irmãos, a gente vai querendo isso, tudo fácil, sem ler o manual. E a gente sabe, isso é clichê de pregador. Qual que é o manual da nossa vida? O que a Bíblia é para nós? O manual da nossa vida. A nossa existência está descrito aqui. Como que a gente funciona, como que a gente foi criado, quais as funções de cada coisa na nossa vida, como que a gente tem que viver, como que dá manutenção. Tudo está descrito aqui. É o manual da nossa vida. E aí, irmãos, como que a gente olha o manual na maioria das vezes? Quando dá ruim. A televisão deu ruim, então tentei de tudo, gastei 3 horas aqui tentando mexer e não deu certo. Deixa eu pegar o manual. É só apertar esse botão? Funcionou. Era só chegar nesse menu? Funcionou. Porque leu o manual. Aí, irmãos, quando dá defeito na nossa vida, a maioria não sabe como resolver. Deu defeito no casamento, não sabe como resolver. Deu defeito em alguma área da vida, na vida profissional, não sabe como resolver. Deu defeito em alguma coisa, estou precisando configurar alguma coisa aqui no meu relacionamento com meus filhos, não sabe como resolver. Não sabe como resolver nada, porque não leu o manual da sua história. E aí quando dá defeito, quando dá problema, quando vê alguma coisa que não está prevista, não sabe resolver. Só é pego de surpresa quem não conhece o seu próprio manual. Porque quem conhece a palavra de Deus nunca será pego de surpresa. Sede sóbrios e vigiai. Sede sóbrios e vigiai. Quem é sóbrio, quem vigia, quem tem atenção e está em alerta, nunca será pego de surpresa por quem está ao redor. Não sai do texto. Sede sóbrios e vigiai. Quando vem a crise, se você não sabe lidar, aqui nesse livro fala sobre todas as crises que todos os seres humanos já passaram por toda a história dessa terra. Não tem crise que você está vivendo que seja novidade para a palavra de Deus. Não tem. Não tem defeito que um ser humano dá que seja novidade e não esteja descrito aqui nesse livro. Tem tudo aqui. Tem tudo. Se alguém te falar que não tem, irmãos, tem. Agora, sabe qual que é o problema disso? Quando a gente não conhece o que esse livro diz sobre nós, sabe o que acontece? O mundo e as pessoas exercem muito mais influência do que Deus exerce sobre nós. Sede sóbrios e vigiai. Nem sempre é o diabo que vai estar ao derredor, às vezes é alguém usado por ele que vai estar ao derredor. E aí, sabe quando isso acontece? Quando nós não nos conhecemos com base nesta palavra, quando nós não nos conhecemos com base nesse livro, alguém vem, se levanta e fala assim: olha, você não vai dar conta. Aí a pessoa vai recuando. Realmente eu não dou conta. Ela não se conhece. Não, você não vai dar certo na vida. E ela vai recuando, realmente, eu não sou capacitado. Não, você não é mesmo não, eu sei que eu não sou. Você não nasceu para ser feliz. Você não pode ser feliz. Não, eu sei, eu não posso. Você não presta para nada. Realmente eu não presto. E a pessoa vai se afastando. A pessoa vai se afastando. Ela vai recuando, ela vai retrocedendo. Até que no momento, irmãos, ela está totalmente acuada. Totalmente acuada. Por quê? Porque ela permitiu com que as pessoas definissem quem ela é. E ela está acuada. As pessoas definiram quem ela é. E ela está totalmente pressionada num canto, sem vida, sem alegria, sem força. Por quê? Porque não é a palavra que a definiu, foram as pessoas que a definiram. Ela não foi sóbria e nem vigiou. O diabo que está ao derredor entrou e tocou no seu coração, na sua mente. E agora ela acha que ela não é capaz de nada, que ela não pode nada, que ela não tem capacidade de nada. Não pode. Mas sabe qual que é o problema? É uma pessoa que foi pega desprevenida, porque não conhecia ela própria. Mas se a gente vai para essa palavra, essa mesma pessoa pode hoje recomeçar, porque ela vai ler: eu te conheço, eu te formei, eu sei de você desde o ventre da tua mãe. E aí ela levanta: eu fiz de você mais do que vencedor. E ela vai avançando: sou eu que te formei, foi eu que te chamei. Então ela vai avançando e ela vai sabendo quem que ela é, porque a partir desse livro nós sabemos que nós somos criados por Deus, nós somos filhos de Deus. É Ele quem nos guarda, é Ele quem nos fortalece, e é Ele quem nos faz mais do que vencedor. Não é o mundo quem nos define, não é o mundo que te define, não são as pessoas que vão dizer quem você é, não são as pessoas que vão dizer o que você tem que fazer, mas é a palavra do nosso Deus sobre a nossa vida, que diz que você é mais do que vencedor. Aleluia! Esse livro conta tudo sobre você.
Ele sabe quantos cabelos tem na sua cabeça, quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele sabe tudo sobre você. Ele te fez com todos os detalhes da sua personalidade. Ele te fez desse jeitinho mesmo. Mas Ele te fez para um propósito: caminhar com a presença dEle dentro de você. Ele te fez com um objetivo: estar com Ele por toda a eternidade. Ah, mas o diabo se levantou, e agora como é que faz? Eu não vou para o céu, não vou. Se a presença dEle está dentro de você, e se você busca todos os dias a presença dEle para dentro da sua vida, pode ficar tranquilo. O diabo não toca na sua vida, ele não mexe na sua estrutura. Isso é ser sóbrio e vigilante. Quem é apaixonado por esta palavra nunca vai ser pego de surpresa. Nunca. Nem percebi que o inimigo chegou. Se você é apaixonado por esta palavra, você nunca será pego de surpresa. É por isso que a gente vê uma geração de pessoas às vezes tão frustradas, tão depressivas, porque o que as pessoas, ou que o mundo diz sobre elas, tem muito mais poder para elas do que o que Deus diz ao seu respeito. Isso é forte demais, irmãos. As pessoas têm muito mais facilidade em dar crédito para uma pessoa do que para Deus. As pessoas normalmente dão muito mais crédito para o que alguém diz do que o que Deus está dizendo. Deus está falando, você pode. Deus está falando, eu vou te dar. Deus está falando, avança, que tem uma terra para você conquistar. Vai. Abraão e Ló, irmãos. Ló está sendo guiado por aquilo que ele vê. A gente é guiado por aquilo que a gente vê. Abraão fala, não importa para onde eu vou, aonde eu for, Deus vai fazer prosperar. Para onde eu for, Deus tem uma palavra sobre a minha vida, vai acontecer. Eu posso ir para o deserto, um lugar cheio de pedra, lá eu vou cultivar e vai nascer. Fora do contexto humano, racionalmente é impossível, mas a gente não vive racionalmente, a gente vive sobrenaturalmente. A gente vive sobre aquilo que o Senhor fala sobre nós, e a gente entende, se Deus falou, vai cumprir, se Deus disse, vai acontecer. Mas eu só sei que vai acontecer se eu souber o que Ele falou. Se eu não souber o que Ele falou, irmãos, o que qualquer um falar para mim vai ser verdade. O que qualquer um falar vai entrar no meu coração. E é isso que acontece na nossa vida. Sabe o que a palavra diz a seu respeito? Não temas. E por acaso depois do não temas ele faz uma lista de coisas para você não temer? Não, ele só diz não temas. Então tem oculto nessa frase uma palavra: não temas nada. Não temas nada, porque eu sou contigo. Não temas coisa alguma nessa vida, não temas coisa alguma nessa terra, porque se Deus está contigo, a vitória vai acontecer. Sabe o que é isso, meus irmãos? O básico. Isso tudo é básico. É feijãozinho com arroz, bem mineirinho. É feijão com arroz, é tranquilo. Se você ouvir o que a palavra tem a dizer sobre você, meus irmãos, e parar de ouvir o que as pessoas estão dizendo, você para de sofrer. Resolve 90% dos seus problemas. Se você começar a ouvir o que Deus tem a dizer e não as pessoas, você vai parar de sofrer. Resolve 90% dos nossos problemas. Para mim fechar, qual que é o nosso maior objetivo nessa terra? A gente vive esse texto para quê? Para a gente vencer o mundo, vencer a nós mesmos, e irmos para o céu, para a eternidade com o nosso Senhor. Sim ou não? Todos concordam? Esse é o objetivo desse texto. A gente vigia, a gente é sóbrio, resiste ao diabo, entende qual que é o papel dele. Ele é um derrotado, ele é um frustrado, ele tenta ser quem ele não é. Ele não vai tocar em mim, porque a presença está em mim. Para qual o objetivo? Para a gente poder passar a eternidade junto com o nosso Senhor. Esse é o objetivo da palavra. Aí a gente pergunta para algumas pessoas assim: e aí, vai para o céu? E aí nós vamos para o céu junto? Aí a pessoa responde assim: olha o perigo. Domingo passado eu falei um pouco sobre isso. Olha o perigo de algumas falas que a gente tem comumente dentro da igreja. São costumes dentro da igreja. Não, eu estou fazendo de tudo para ir para lá. Nós vamos para o céu? Não, eu estou fazendo de tudo para ir para o céu. Nós vamos estar lá, eu estou fazendo de tudo. Irmão, essa frase é um perigo. Está fazendo de tudo para ir para o céu? Você sabia que você não precisa fazer praticamente nada? Você precisa fazer uma coisa, não é tudo, é uma coisa: crer, se arrepender e declarar que Jesus é o teu único e suficiente Salvador. E só, básico.
Aí você pergunta, fazendo o quê para a pessoa? Eu estou fazendo de tudo, estou me esforçando. Irmãos, lembra que eu falei? A gente complica demais as coisas, a gente faz aquilo que não precisa fazer, porque o complexo, o difícil, Jesus já fez. Se você está fazendo tudo, você está querendo tomar o lugar dele. Ele já fez tudo, ele já fez o que era difícil, ele já fez o que era impossível. Nós fazemos o básico: eu creio, eu me arrependo e eu confesso. Esse é o nosso papel. Aleluia. Não tem que fazer tudo, tem que fazer o básico bem feito. Não tem que fazer tudo. Eu estou me esforçando. Não, irmão, você só precisa abandonar o pecado. Você só precisa largar a vida de pecado. Você só precisa levantar a tua mão para o céu, abrir a tua voz e falar: Senhor, eu te confesso como meu Senhor e Salvador. Eu vou viver uma vida contigo. Enche-me da tua presença todos os dias. E vai fazer o básico: sede sóbrios e vigiai. Lê a Bíblia e ora todos os dias. Isso não é religiosidade nem imposição da igreja. Isso é o estilo de vida que nós assumimos como cristãos a partir do momento que a gente entrega a vida a Ele. Esse é o básico que a gente precisa fazer. Vamos fazer o básico a partir de agora? Sede sóbrios e vigiai. Isso significa ser apaixonado pela palavra. O inimigo, o diabo, está ao derredor. Ele só entra se a presença não estiver. Ele está rugindo como um leão. Ele só tenta ser quem na verdade ele nunca foi. Ele nunca será. E ele está buscando tragar. E aí a gente entende que ele não quer roubar minhas coisas. Ele não quer tocar nas minhas coisas. Ele quer me roubar de um relacionamento com Deus. Ele quer roubar o meu relacionamento com Deus. Para viver bem nessa terra. Para viver bem nessa terra, e o maior projeto de Jesus, de Deus sobre nós, que é a eternidade, você não precisa fazer mirabolâncias. Olha para o irmão do seu lado e fala assim: faz só o básico. Agora fala com ele assim: mas faz o básico bem feito. Porque tem gente que consegue fazer arroz com feijão ruim. Quem já comeu arroz com feijão ruim na casa de alguém? Não olha, não aponta, não fica retinho, olha para mim. Mas tem gente que faz arroz com feijão ruim. Tem como fazer o básico mal feito. Vamos fazer o básico bem feito? Vamos. Não complica as coisas não, irmãos. O evangelho é mais simples do que você pensa. É básico. A gente vive, irmãos, dessa forma. Aceita Jesus como Senhor e Salvador. Faz o básico, quer se relacionar com Ele, se entregar por completo a Ele. Aí o diabo, irmãos, ele que se lasque para lá. Ele que se lasque para lá. Vou melhorar minha frase: ele já é um lascado para lá. Ele já é um derrotado para lá, condenado. Mas nós não podemos abrir espaço, não podemos abrir brecha. Então não largue a presença de Deus nem um dia sequer, porque senão ele entra e faz bagunça, ele arma acampamento, e aí, irmãos, dá trabalho para arrumar. Mas se a gente vigiar e ser sóbrio, fazer o básico, o céu é o nosso lugar. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Eu quero fechar com um texto que está em Isaías 54:17. Isaías 54:17. Isso, está no telão também. Olha que poderoso, irmãos. Esse texto fecha essa mensagem de hoje. Toda ferramenta preparada contra ti não... Há uma tradução que diz: toda arma forjada contra ti não prosperará. Irmãos, tem alguma coisa que vai prosperar na nossa vida que seja ruim? Não, você vai entender por quê. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Não tem arma, não tem armadilha, não tem nada que o inimigo levante que vai ter poder sobre nós. Não tem língua, não tem palavra que tem poder sobre nós. Esta é a herança de quem? Fala assim: minha herança, dos servos do Senhor. Quem é servo do Senhor aqui nesta manhã? Há uma promessa sobre ti: nenhuma arma forjada prevalecerá, nenhuma palavra do inimigo prosperará sobre a sua vida, porque você é herança, você é servo do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz quem? O Senhor.
É o Senhor quem diz sobre você, e é a palavra dele quem governa sobre a nossa existência. Se ele disse, vai se cumprir. Sede sóbrios, sejam vigilantes. Entenda qual é o lugar do diabo. É bem longe de você. Ele pode tentar, mas ele nunca vai te tocar, porque não há uma arma, não há uma palavra lançada sobre ti que vai prevalecer. Ser guardado pela presença. Lá nos tempos do Antigo Testamento era a arca que simbolizava a presença. Hoje é o Espírito Santo e o sangue de Jesus sobre a tua vida, que te guarda de todo inimigo, que te protege de todo mal. Você é guardado. Nunca mais tema o diabo. Nunca mais seja intimidado pelo diabo. Tema a Deus. Tema a Deus. O diabo está lá no lugar dele. Ele já é condenado. Ele já é um frustrado. Nosso papel é nunca dar espaço para ele agir sobre a nossa vida. Coloca a mão no seu coração.